Estenda suas mãos para cá, igreja. Senhor Deus e eterno Pai, eis aqui o teu servo diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo eu peço, ó Pai, que o Senhor derrame sabedoria sobre ele, papai. Que o Senhor derrame graça, que o Senhor derrame poder, papai. Pai, que não seja ele a ministrar, mas que seja o Senhor, que seja o Espírito Santo do Senhor a falar com cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Usa ele apenas como vaso do Senhor, papai, a qual vai trazer a tua mensagem, ó Pai, que os nossos corações estejam abertos, ó Pai, para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós nesta noite, papai. Repreende todo roubador da palavra, papai, todo roubador de mente, ó Pai, toda distração, papai, tudo aquilo que vem para destruir, Senhor, a tua presença e a tua palavra que caia por terra em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome de Jesus Cristo, e assim abençoamos o teu servo em nome de Jesus Cristo. Amém. Agradeço a minha rica oportunidade. Boa noite, igreja. Boa noite. Paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Amém. Todos estão alegres? Amém. Felizes? Amém. Amém. Cheio de gratidão? Amém. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Estamos aqui nesta noite porque realmente o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluias. Irmãos, pode assentar e nós vamos já fazer a leitura da palavra de Deus. Mas você já pode abrir a Bíblia no último livro. Os irmãos sabem, né? Os irmãos são leitores assíduos da palavra de Deus, né, pastora? Glória a Deus. Livro do Apocalipse, no capítulo de número 3. Nós vamos ler a partir do versículo de número 15, mas aguarde um pouquinho, tá bom? Só fica aí. Glória a Deus. É bom, né, irmão, servir ao Senhor. É muito gratificante. O Senhor cuida de nós, ainda que não somos merecedores, mas a sua graça, cada dia em nossas vidas é abundante. Então só temos que agradecer ao Senhor por todos os benefícios do Senhor. Amém. Não temos palavras, né, irmãos, que possa expressarmos assim. E eu quero nessa noite, irmãos, quantos aqui já estudaram o livro do Apocalipse? Todos, né? Nós já estudamos o livro do Apocalipse. É um livro que muitas pessoas, que a gente tem grandes dificuldades de interpretação. A maioria de tudo aqui é um livro escatológico e muitas coisas futuras ainda vão acontecer, né? Muitas já aconteceram, mas o que nós precisamos? A palavra de Deus, ela é o quê? A revelação de Deus para nós, né, irmãos? Então nós vamos estudarmos ela. E quando a gente estuda Apocalipse, começando do capítulo 1 e até o último capítulo, é muita coisa, irmãos. Se nós estudar a nossa idade toda de 0 até 200 anos, 300 anos, nós não iríamos compreender a totalidade da palavra, porque ela é infinita. Entendeu, irmãos? Ela é infinita. Mas aquilo que nós precisamos entender, isso o Espírito Santo de Deus nos dá o suficiente, porque muitas vezes as pessoas querem descobrir coisas que nem Deus. Deuteronômio, se eu não me engano, eu já falei aqui, 29. Tem alguma coisa, parece que, se eu não me engano, eu gostaria que os irmãos lessem para mim, vê se é isso mesmo. É isso? As coisas reveladas pertencem? Pelo nome 9?
29, 29. Então, irmãos, o que é revelação? É a palavra, Deus já nos deu. Então nós vamos ler, eu quero pedir uma pessoa para ler a carta que foi endereçada à última igreja, das 7 igrejas da Ásia Menor, que é a igreja de... Quem lembra? Quem lembrar vai ganhar um bombom no próximo mundo. Ainda bem que ninguém não vai precisar. O pastor vai comprar uma caixa de bombom para distribuir. A igreja de Sardes. A última igreja. Laodiceia? Isso aí, meu irmão. Laodiceia. Então eu quero pedir uma pessoa, por favor, irmãos, para fazer essa leitura aí. Eu vou usar uma tradução mais simplificada aqui, mas é a mesma significado, viu, irmãos? Mas eu quero que você faça essa leitura, por favor. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Até É 3? isso aí mesmo. 20, só isso? Não, pode seguir Até o final. até o final dessa carta. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os olhos com colírio para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em tua casa, e com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus por isso, né? Irmãos, é interessante aqui, Deus, Ele usando o seu servo João, ele estava preso na ilha de Patmos, e Deus deu ele essa visão para fazer, escrever as cartas às igrejas que estavam ali na Ásia Menor. Ali não tinha só apenas 7 igrejas, ali tinha outras igrejas, mas essas cartas foram endereçadas a esses líderes das igrejas ali, para aquela época, para que eles pudessem receber de Deus essa revelação. Por quê? Porque muitas coisas nós vamos encontrar aí que Deus estava insatisfeito com a postura, com a coordenação que eles estavam levando à igreja de Deus. Não é isso, pastor? E Deus então dá esta revelação a João. Jesus, ele aparece ali e fala para João escrever. Só que nós vamos entender que essa carta a essas igrejas não era só para aquele tempo. Cada carta, cada período, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima quarta, fala de todo o período da igreja até a volta de Jesus. Cada uma dessas igrejas representa um período que a igreja ia passar. Nós vamos ver a primeira igreja, a primeira carta à igreja de Éfeso, a gente vai ver que mesmo ali, Deus já tinha algo que precisava trazer uma correção para o líder, para que ele pudesse aprumar aquela igreja, porque estava faltando o que naquela igreja? O amor.
porque eles já tinham perdido o primeiro amor. Todos aqui sabem o que é o primeiro amor. Todos nós sabemos o que é o primeiro amor. Quando nós encontramos com Cristo e nós fomos até Ele e Ele nos aceitou como filhos, a nossa alegria era transbordante. A gente não tinha assim, a não ser falar de Jesus, não tinha tempo para outras coisas, era só falar do amor de Jesus, aquela gratidão, aquela alegria, aquele prazer, aquele contentamento da gente estar sempre falando do amor de Deus, amando ao Senhor de todo o nosso coração. O período que a gente vai congregando, que a gente vai passando tempo, vai ficando, a gente parece que vai perdendo aquele amor. E Deus então estava corrigindo ali. Olha, vocês, eu sei o sofrimento, eu sei o que vocês estão passando, eu sei o que está acontecendo, mas uma coisa eu ainda tenho contra ti, porque vocês deixaram o primeiro amor. Essa é a primeira carta, mas não vou falar disso, vou falar da igreja de Laodiceia. Essa igreja, irmãos, que é o último período desta igreja, é o último período, nós estamos vivendo o tempo da igreja de Laodiceia. Agora nós vamos ver, olha só, observa a correção de Deus para nós. Nesses últimos dias, a irmã leu. O que a igreja estava achando? Eu sou rico, eu não tenho falta de nada, tudo eu tenho. Por quê? Irmão, olha, vamos observar hoje como está, estou dizendo a igreja, a única igreja de Deus, né, pastor? A igreja única, eu não estou falando de denominação, de placas, estou falando da igreja verdadeira de Deus, a igreja a qual o Senhor tem nos chamado para aquele grande dia, o dia do arrebatamento. O Senhor está trazendo para nós o seguinte: o povo hoje, preste atenção, o povo, estou dizendo nós, a igreja hoje, ela está tão ocupada com as coisas seculares que o tempo é curto para você trabalhar. Se você trabalha 6 horas, você quer trabalhar 8. Se trabalha 8, é 10. E aí vai para a noite adentro e o tempo ocupa o seu tempo só nas coisas aqui da terra, irmãos. Nós estamos aqui vivendo em busca só de coisas materiais, coisas que são passageiras, são coisas que não são duradouras, são coisas que vão perecer, são coisas que não vai nos ajudar naquele grande dia. E o tempo, irmãos, como esta igreja ela estava dizendo, olha, eu estou rica, estou abastada de tudo, eu tenho ouro, eu tenho tudo que não preciso de nada. Não é assim que ele diz? Que ele se via, essa igreja se via nessa condição. Porque Laodiceia, irmãos, essa cidade era uma cidade que realmente era uma cidade rica, né, pastor? Não sei se o pastor, mas acho que o senhor nunca foi lá não, né? Mas é uma cidade rica, era uma cidade de destaque. Por quê? Olha o que Jesus falou. Lá na igreja de Laodiceia, Jesus, no segundo versículo aí, no 16, é no 16, lê para mim aí, irmã, por favor. Assim porque és morno e não és frio. Então é o antes, o 15. Como disse, O 15. Vê. eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que fores frio ou quente. Essa da riqueza? Tá bom, né? Mas aqui nós vamos falar isso aqui. Da riqueza é o 15, é 16. Vou chegar lá. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta. E não sabeis que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu? Tá bem, irmãos? Veja bem, Laodiceia, ela não tinha água, fontes de água ali. Ela não tinha. Ela recebia água que vinha, águas térmicas, porque Jesus usou essa expressão. Nós vamos entender. A água térmica, ela vinha de
Hierápolis. Lá tinha as fontes de águas térmicas. E Nicolos tinha as águas frescas, água boa, água. E de lá vinha água para Laodiceia por aqueduto. E quando essa água vinha, encontrava, porque, né, pastor, se juntava a água morna, a água quente e a água fria. Dá o quê? Dá o quê? Água morna. A água, quando fala água quente, quantos já foi nas piscinas de Caldas Novas? São medicinais, não é, pastor? O povo fala que são medicinais. Porque ela é quente. E a água fria, ela serve para quê, irmão? Tem o seu significado. Ela é refrescante. Ela tem esse significado. Mas quando as duas se encontram, dá o quê? Morna. E Jesus falou o quê? Porque não é quente e nem é fria, eu vou vomitar da minha boca. Eu queria que você fosse ou quente ou frio. Mas como você não é nenhuma coisa e nem outra, eu estou a ponto de cuspir da minha boca. Irmãos, Laodiceia, ela era uma cidade que realmente ela era rica mesmo. E quando ela é apresentada essa carta para ela, o que acontece, irmãos? Ela é lida para todos os irmãos, para toda a igreja. Ela é lida para que eles pudessem, então, receber essa correção na vida deles, para que eles pudessem transformar a vida deles como Deus queria que eles fossem. Então, é o seguinte, irmãos, quando o Senhor fala, olha, eu estou pronto para vomitar da minha boca, então Jesus estava falando, a água quente, ela serve para purificação. Eu não sei se você já morou em um lugar assim, onde tem cisterna, onde tem córrego, que tem água meia, né? E o que a gente faz? A gente ferve ela, né, pastora? Não sei se você já ferve para que ela seja purificada, não é assim? E depois, então, ela pode ser consumida. Quando a gente está passando por um período que o tempo está quente, muito quente mesmo, a gente fica ansioso para achar um copo de água bem fresca para matar a nossa sede, não é verdade? Então, o que Jesus está falando assim, eu sou essa fonte de água que sacia a sua sede, em todos os sentidos. O Senhor estava dizendo, quando Ele fala, olha, eu aconselho vocês de mim que compre ouros purificados, ouro purificado. O que significa a palavra ouro purificado? É uma fé eficaz, uma fé viva, uma fé que não se abala com nada deste mundo. É uma fé que realmente nada possa fazer que você desvia, é inabalável. Que nada deste mundo possa fazer que você deixe esse primeiro amor. Quando Jesus fala, que ele fala aqui, realmente tinha essa aparência de grande riqueza, e que Jesus fala, vocês não são isso que vocês pensam que são. Vocês acham que são ricos, mas são pobres. A pobreza, irmãos, muitas vezes a riqueza não é o dinheiro, não é o bem que você tem. A riqueza que Jesus está falando aqui não é de bens materiais, mas nós devemos ser ricos da graça, do amor, da presença, da humildade, da mansidão.
das qualidades que Jesus quer que nós sejamos. E quando Jesus fala aqui assim, olha, vocês dizem ser ricos, mas são pobres. São pobres. Quando a Bíblia fala lá, a cidade de Laodiceia era um polo financeiro de destaque na região. Ela era uma cidade têxtil, ela fabricava roupas, né, pastor? Roupas de primeira qualidade que invejava o mundo. Invejava o mundo. Lá tinha também, irmãos, a medicina lá, principalmente oftalmologistas, era rica, vendia colírios, né? Tinha tudo isso, mas estava o quê, irmãos? Tinha muita roupa chique e cara, mas estava o quê? Nu. Muitas vezes, irmãos, nós temos que trazer isso para nós. Muitas vezes nós pensamos que temos tudo, mas quem tem um hino bem assim, quem tem Jesus tem tudo, quem não tem Jesus não tem nada. É a verdade, é a pura verdade. Então a cidade ali de Laodiceia, a igreja estava vivendo esse momento. Vamos trazer para hoje, irmãos. Vamos trazer para hoje. É a fase que a igreja está vivendo na face da terra. O povo, a igreja de Deus está buscando, sabe o que, pastor? Está buscando recursos, é multiplicar bens, é crescer patrimônio, é montar impérios aqui na terra. E nós pregamos que Jesus vai voltar, que não vai ficar pedra sobre pedra, que não seja derribada. Mas muitas vezes, irmãos, a gente confunde. Por isso que Jesus advertiu lá, mas Ele está advertindo hoje aqui. Ao mundo, a igreja, estou dizendo aqui, a igreja de hoje, a igreja universal, de todos os lugares, é o que Jesus está falando. Vocês estão muito acomodados, porque vocês têm tudo, e diz que nada te falta, mas vocês não sabem que são pobres, que vocês são desgraçados. Mas eu aconselho que de mim compre ouro. É uma fé, irmã, é uma fé purificada. Quando Jesus fala aqui, era pobre, cego, sabe, irmãos? A cegueira, miserável, a cegueira é uma coisa triste. Mas Jesus teve um dia que ele estava pregando e ele olhou para aquela multidão e disse para eles: vocês têm os olhos físicos perfeitos, mas vocês são cegos. Era a condição daquele povo daquela época. E Jesus olha hoje para nós e vê muitos nessa mesma condição. Vocês têm olhos físicos perfeitos, mas os olhos espirituais estão fechados para as coisas de Deus, para as coisas que o Senhor se agrada. Vocês têm tudo, aparentemente, mas são cegos. São cegos. Mas eu aconselho que vocês comprem de mim colírio. A palavra de Deus, irmãos, ela é tudo isso que nós precisamos. Ela é o remédio que cura todas as enfermidades. Todas as enfermidades, tanto física quanto espiritual. É a palavra de Deus. É por isso que Jesus fala: não adianta você ter o mundo, mas perder a sua alma. O que adianta isso ao homem? Jesus chama o arrependimento daquela igreja, para que aquele povo pudesse ver a situação que eles estavam vivendo. Vocês têm tanta roupa bonita, chique, destaque, tudo, mas estão nus. E
mas de mim compres. O que Jesus está falando da veste, irmãos? Justiça. Né, pastor? Justiça. A primeira coisa, quando aconteceu que o pecado entrou no mundo, irmãos, foi mostrar para o homem a sua nudez, a sua vergonha. Quando Adão pecou, ele fugiu da presença de Deus porque ele viu que estava nu. E Deus chega e fala: mata um cordeiro e faz veste. E aquele cordeiro representa Jesus, que morreu por todos nós e fez vestes da pele daquele cordeiro para tampar a nudez de Adão. E Jesus veio e morreu como cordeiro para nos vestir de justiça. Glória a Deus. Sabe, irmãos, quantas injustiças estão sendo cometidas no mundo espiritual? Quantas injustiças? Deus está falando não apenas para um pastor, Deus está falando para nós, igreja, indiferente que seja pastor, que seja membro, que seja, é a igreja viva do Senhor. Deus está falando para cada um de nós, porque somos nós, pessoas individuais, que vamos receber a salvação, a coroa da vida eterna da mão de Jesus. Glória a Deus. Nós como líderes, sim, mas também todos nós, independente de líder ou não ser líder, todos nós queremos ir para o mesmo lugar, para o céu, ao qual Jesus falou para nós, para que você assente com Ele, como Ele assentou ao lado do Pai. É isso que Jesus falou. Uma fé genuína, provada e valiosa. Sabe, irmãos, é uma fé provada como o ouro no fogo. Quando você vai, o ourives, ele vai fazer uma aliança, uma peça de joia, primeiro ele vai fazer o que, irmãos? Purificar o ouro, né, pastor? E é no que? No fogo. Toda a escória, tudo aquilo que não presta, sai, fica o ouro purificado. E é isso que Jesus fala para nós. A fé purificada, uma fé valiosa, ainda que se for passar pela fornalha de fogo ardente, é uma prova, mas nós vamos passar na presença do Senhor Jesus. Por que, irmãos? Porque é isso que Jesus espera dessa igreja. Laodiceia de hoje, porque Ele está voltando, e Ele diz: olha, eu tenho contra ti, eu sei que vocês também se esforçam, mas eu tenho contra ti alguma coisa que vocês perderam e precisam buscar. O amor, primeiro a Deus e depois o seu próximo. O amor, irmãos, ele está acima de tudo, é a base. Deus é o alicerce. Ele é o alicerce, Ele é o amor. E nós precisamos, irmãos, quando Ele fala que nós precisamos desse amor, dessa fé genuína, a justiça divina, irmãos, porque Deus vai pesar na balança. Tudo o quanto nós fizermos vai ser pesado na balança de Deus. E a justiça de Deus é para que nós sejamos o que, irmãos? Semelhante a Ele, justo. Em tudo, sermos justos. Porque, irmãos, não adianta, como eu falei antes aqui, não adianta nós ficarmos preocupados. O que eu vou ter amanhã? O que eu vou ter depois? Eu estou bem demais hoje. Mas uma coisa Jesus chama: sem mim nada podeis fazer. Seja sempre dependente de mim. Para tudo seja dependente de mim. Por quê, irmãos? O versículo de número
Ele diz assim: eu corrijo. É o 19, se eu não me engano. Eu corrijo todos a quem eu amo. A correção, irmãos, muitas vezes ela nos constrange. Muitas vezes. Mas ela nos sara. Ela nos cura. Sabe, irmãos, como pais, nós sabemos disso. Quando nós vimos nossos filhos fazendo alguma coisa, primeira coisa é o quê? Corrigir. É uma correção. Muitas vezes até com vara. A Bíblia fala para que você não veja a alma dele no inferno. Então, muitas vezes, aquilo que Deus manda para nós é uma correção. E nós devemos aceitar não só as coisas que boa, que aquilo que nos agrada o nosso ser, o nosso ego, mas as coisas também que às vezes nos frustram. É isso que nós às vezes precisamos naquele momento, para que nós possamos ter um elevo espiritual, para que nós possamos cada dia mais nos achegarmos a Deus, mais dependente de Deus. Então é por isso que Deus disse: eu amo, é por isso que eu corrijo. Se eu não amasse, eu deixava vocês de qualquer forma, vai por qualquer caminho, vai do jeito que você quiser. Mas é por isso que Deus nos puxa. Muitas vezes Ele puxou o povo de Israel pelo anzol, no nariz, né? E dói, no dedo já dói, imagina no nariz. Mas é isso que Deus faz, é o amor de Deus. É o amor de Deus que faz isso por nós. Quantas vezes, irmãos, eu já passei noites sem dormir, e eu nunca, sempre eu pedi: Deus, eu não quero questionar o Senhor, mas eu quero ser dependente sempre do Senhor. Alguma coisa eu sei que o Senhor fará, mas dói demais. Dói e dói e dói mesmo. Você chora e chora, mas saiba de uma coisa: uma lágrima alegra o coração de Deus. Quando você chora na presença do Senhor, quando você chora na presença do Senhor, Deus se alegra. É assim que eu te quero, meu filho. É assim que eu te quero, minha filha. Sabe, irmãos, hoje não está tendo lágrimas. Antigamente, pastor, antigamente, vou dizer, olha as mudanças que vêm surgindo tão rapidamente. A gente levava um lenço. Levava lenço, as mulheres também. Na hora da pregação, muita gente chorava. Muita gente chorava e enxugava os olhos com lenço. A palavra, ela vinha como uma flecha. A palavra, ela vinha como uma lança, como uma espada de dois gumes. E a gente recebia aquilo com tanto amor, com tanta graça, que a gente não suportava. Tudo passou. Tudo passou. Mas Deus está chamando de volta. Volta para mim, meus filhos. Volta para mim. Aprenda a se humilhar na minha presença, ser dependente. O ouro e a prata deste mundo vai ficar, nada vai levar, mas eu tenho reservado para vocês ouro e prata que nunca mais será corrompido. Deus está falando para nós. Os cultos de antigamente, irmãos, era assim. Teve um dia que eu presenciei, nós fizemos um culto de evangelismo, vou citar assim, denominando o evangelismo. E nesse dia eu tinha trago umas 40 pessoas que não conhecia Jesus assim, estou dizendo entre aspas, viu, irmãos? Que não tinha assim dedicação ao Senhor e tal. E eu trouxe esse pessoal e fizemos um culto abençoado ali, a palavra boa. Eu via pessoas prostrando, Maria lembra, ali durante a pregação, e prostrava no chão sem ninguém falar nada. E quando terminou ali, irmãos, eu vi poça de água, de lágrimas,
diante desse Deus que eu estou pregando. Sabe, irmãos, a palavra de Deus ela é penetrante. Ela é viva, ela é eficaz, ela é fonte de água viva mesmo. Sabe? Isso aqui, irmãos, é o que Deus espera nesses últimos dias da sua igreja, que foi comprada, que foi paga com o sangue que foi vertido ali na cruz do Calvário. Deus espera de nós um quebrantamento de espírito, para que nós possamos chegar diante dele, não diante do homem, não diante de posições, nem diante de objetos, mas diante dele em espírito e em verdade, e confessarmos a ele que ele é o Senhor da nossa vida, e nenhum outro Deus é digno de receber a nossa adoração, o nosso louvor, a nossa gratidão. Glória a Deus. Não tem outro Deus. E Ele está aqui nesta noite. Ele está aqui, irmãos. Não temos dúvida, Ele está aqui. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Ele está aqui. Que nós possamos, irmãos, cada dia, tentarmos mais e mais e mais buscarmos a presença de Deus. Muitas vezes a gente está ali no trabalho, está fazendo alguma coisa, a gente está clamando: Senhor, oh Senhor, tem misericórdia, Senhor, olha o mundo que nós estamos vivendo, a tribulação, é tanta coisa acontecendo aqui, é ali. Muitas vezes quer desviar o nosso foco, mas o nosso alvo é o Senhor, nós estamos olhando simplesmente sem desvio de olhar. Nós estamos olhando para o Senhor, sempre para o Senhor, porque dele vem o socorro para todos nós. Sabe, irmãos, a igreja, que é essa igreja dos últimos dias, ela precisa entender que por mais que as coisas materiais, por mais que as coisas estão mais fáceis de ser adquirida, nós não podemos deixar de lembrarmos que o nosso tesouro não é deste mundo. Aonde está o seu tesouro, aí está também o seu coração. O tesouro daquela igreja estava nas coisas, no ouro, na riqueza, na fama, que tudo tinha ali. Mas Jesus chega e fala para eles: tu és pobre. Vocês têm dinheiro, vocês têm ouro, vocês têm prata, mas são pobres. E é a pior pobreza, e é a pior riqueza. Vocês precisam chegar a mim, para que eu possa te vestir de justiça. Vocês precisam de mim buscar o colírio, que abre, que limpa, que purifica os seus olhos, para que você vê, irmãos, vê aquilo que realmente é necessário ver. Muitos aqui, às vezes, a gente fala, enxergar é diferente de ver, não é? Mas Jesus então ele fala: de mim compre colírio, para que vocês possam ver, para vocês poderem aprender a discernir, para que vocês possam ter o discernimento, para que vocês vejam a minha glória. Sabe, eu admiro muito Moisés, quando ele disse assim: Senhor, eu sei que eu não posso ver, mas eu queria ver a sua glória. Eu queria ver, eu quero ver, Senhor, eu quero ver. Era o desejo dele. O Senhor então disse para um certo servo dele, falou assim: eu vou passar e você me vê pelas costas. Não foi assim? Glória a Deus, não é?
abrirmos os nossos olhos espirituais, todo momento você vê a glória de Deus. Todo momento você vê no fruto, você vê na chuva, você vê nas coisas criadas por Deus, nas coisas belas que Deus criou, para mostrar, para falar, para te dar entendimento que há um Deus criador, que há um Deus mantenedor. Olha para você e você vai dizer: eu sou único. Quem me fez? Quem me criou? Deus. Deus te conhece antes de você ser formado no ventre da sua mãe. É esse Deus que Ele quer que nós abrimos os nossos olhos para que possamos ver a maravilha de Deus, a glória de Deus. É isso que Deus quer que nós vejamos, irmãos. Não é as coisas banais deste mundo, mas Deus quer que nós sejamos observador das coisas, das maravilhas de Deus. Muitas vezes eu estou ali no rancho, pastor, e eu paro ali e fico assim, sozinho às vezes, Maria está para ali mexendo, e eu fico olhando, eu vou lá, eu falo: meu Deus, eu coloquei aqui 1 grão de milho. 1 grão de milho. Hoje eu estou colhendo uma espiga aqui, 2, 3 espigas, cheio de grão de milho. Olha a glória do Senhor aqui. Olha o milagre do Senhor aqui. Olha o milagre da multiplicação aqui. Você planta uma semente de abóbora, você vai lá, tem 15, 10, 20 abóboras. Aí você fala: Deus, seja louvado o teu nome. Teve um dia que eu arranquei um pé de mandioca que dava quase 30 quilos. Eu filmei e glorifiquei o nome do Senhor. Tem filmado no meu celular, de ver a grandeza de Deus, o agir de Deus, as maravilhas de Deus. Deus quer que a gente observe essas mínimas coisas para que o nome dele seja glorificado. Não adianta às vezes a gente olhar para só as coisas gloriosas. Quais são as 7 maravilhas do mundo, irmãos? Para muitos aí, né, pastor? Para nós não é isso que é as maravilhas. Não. Por mais pequeno que seja, é as maravilhas de Deus. Deus está falando para nós que nós precisamos de Deus comprar esse colírio para que não sejamos cegos. Porque Ele quer que cada dia você possa ver a grandiosidade de Deus na sua vida, na vida da sua família, no seu lar, no seu trabalho, em todos os momentos da sua vida. E você dar cada passo que eu der, seja motivo de louvor ao meu Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Cada passo que você dá, seja motivo de louvor ao Deus Criador. É isso que Deus espera de nós. Não porque hoje eu tenho, Deus não está condenando a riqueza, mas Deus condena o amor à riqueza. Pode ser rico, irmãos. Pode ser rico, mas a sua riqueza, o seu coração não está na riqueza mundana, mas o seu coração está na riqueza de Deus. E é isso que Deus estava falando para aquela igreja que estava vivendo simplesmente de fachada. Simplesmente de fachada, irmãos. É por isso que Deus, em todas essas cartas, Deus estava fazendo uma advertência. Muitas coisas, irmãos, se você ler todas as cartas, para depois você entender. Sabe? Então, essa advertência para a última igreja, para o último período da igreja do Senhor aqui na terra, é esse período. É o momento que todos estão muito despercebidos. Jesus fez essa advertência: estejais apercebidos. Olha, porque no meu dia, muitos vão estar comendo, bebendo, comprando, vendendo, fazendo e aquilo outro, mas eu virei como ladrão. Vai ser um momento que você, talvez, que não seja isso na nossa vida, mas que muitos vão estar despercebidos. Jesus, ele dá uma palavra de advertência: mantém a sua cabeça erguida, olhando para o céu, porque só de lá que vem o socorro. Só de lá. Então não adianta, irmãos, nós buscarmos refúgio nas coisas terrenas. Não adianta
nós buscarmos nas coisas materiais deste mundo. A nossa vida aqui é como um sopro, é passageira. Daqui a pouco nós não estamos mais aqui. Mas Jesus, ele falou assim, olha, os dois últimos versículos. Lê para nós. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está vendo, irmãos? Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por quê, irmãos? O vencedor, ele vai sentar assim com Jesus. E eu tenho certeza que todos nós aqui estamos nessa corrida espiritual. E todos nós vamos chegar. Amém. E vamos receber do Senhor essa coroa da vida eterna. Amém. Eu assisti um filme, não sei se vocês já assistiram, eu esqueci o nome dele aqui, deixa eu ver se eu me lembro. Oh, meu Deus, eu esqueci o nome do filme. Mas muitos aqui talvez já assistiram. Não, aquele é um dos principal que todos precisam assistir. Esse eu esqueci o nome do outro, é muita coisa, sabe, bíblica mesmo. Então assim, ele estava na luta. E ele tentava, na verdade, era uma corrida, não era uma luta, era uma corrida. E quando ele corria, só que foi chegando um momento que ele foi perdendo as suas forças, e a linha de chegada estava próxima. E o seu treinador estava dizendo, mais um, e batia no chão, mais um. E ele foi, mais uma, você está chegando, vai. Até que ele chegou. E quando ele chegou, então ele recebeu o prêmio de um vencedor. Muitas vezes nós vamos estar arrastando, mas nós vamos chegar em nome de Jesus. Vamos atravessar essa linha de chegada e vamos receber essa vitória que Jesus tem preparado para cada um de nós. Muitas vezes nós ouvimos, irmãos, coisas, vou dar um testemunho aqui, que às vezes vem para nos desanimar nessa trajetória espiritual. Muitos aqui talvez já até ouviram isso. Você já viu uma historinha aqui? Eu nem lembro quem é que contava isso, de uma festa que, na verdade, uma disputa que ia ter numa lagoa dos sapos. Tinha uma montanha bem alta. Aí, a sapaiada todinha ali, né? E falou assim, aí levantou um chefe e falou assim, nós vamos subir o topo da montanha. Aquele que chegar lá vai receber um prêmio. Beleza, beleza ali todo mundo. E começou a corrida. E vai. Um subia, e a pouco descia rolando, e tudo caía lá embaixo de novo. Aí subia mais, descia de novo. Aí o outro, aí esse devagarinho, mas ele estava indo. Devagarinho. E os outros passavam, moço, pode desistir que você não vai conseguir. Eu falei, não. Nós já subimos até mais, já voltamos, você não vai conseguir não. E ele, devagarinho. Até que ele conseguiu. Único. Sabe por que ele conseguiu, irmão? Ele era surdo. Não ouviu o conselho dos outros que ele podia desistir. Ele não desistiu, ele insistiu até o fim. Muitas vezes nós temos que fazer esse surdo para não ouvir os conselhos do ímpio lá fora, das pessoas que querem ver o nosso mal, a nossa derrota. Mas Jesus, o Espírito Santo, ele manda você continuar até o fim. Amém. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém. Que Deus possa nos conceder graça, irmãos. Você, todos aqui que estão aqui, muitos momentos vai surgir na sua vida, que às vezes muitos vão chegar e vai falar, desiste. Não, continue, mesmo que seja arrastando, mas continue, porque depois da sua luta vem a vitória. Amém? Que Deus possa continuar abençoando a cada um de nós, nos dando força, e vamos ser essa igreja a qual se converteu ao Senhor Jesus Cristo. Não importa
o que virá diante de nós. O que importa é que Jesus está conosco até a consumação do século. Amém, irmãos? Vamos ficar de pé, vamos. Nesse momento, vai ter mais um louvor? Ou não? Não, né? Então, nesse momento, nós... Vai ter aviso, irmã? Não. Nós vamos estar, então, orando, pedindo a Deus que Ele seja... Muitas coisas, irmãos, às vezes a gente não fala, não consegue falar, mas Deus vai falando através do Espírito Santo a cada um dos nossos corações. Amém? Então, nesse momento, irmãos, nós vamos erguer a nossa voz ao trono de Deus, pedindo a Ele que nos faça ser vencedor. Não porque somos bons, mas pela misericórdia, que somos dependentes dEle. Para tudo, nós somos dependentes dEle. Bendito Deus e Pai que estás nos céus. Louvado e exaltado seja o Teu nome, Senhor. Porque Tu és o único Deus. O Deus que fez os céus, a terra e o mar e todas as coisas que neles há. Toda honra e toda glória, todo louvor e toda adoração é dada ao Senhor nosso Deus. E que nesta noite, meu Deus, a Tua palavra vem de encontro ao nosso coração, de encontro às nossas necessidades. Que nós possamos, meu Pai, cada dia mais buscarmos a Tua presença, sermos mais dependentes do Senhor, para que possamos vencer os obstáculos desta vida, que nós possamos vencer em nome de Jesus, com amor, com humildade, com mansidão, com temperança. Oh, meu Deus, que o Teu Espírito Santo possa ungir os nossos olhos, nossos ouvidos, para ser sensível à Tua voz. Que o Senhor Jesus prepara esta amada igreja para aquele grande dia, que juntos possamos, meu Pai, desfrutarmos, meu Deus, deste gozo eterno com o Senhor. Oh, meu Deus, vai tirando, meu Pai, tudo aquilo que não provém do Senhor, enfermidade no sangue, nos nervos e nos ossos, enfermidade do alto da cabeça à planta dos pés, em nome de Jesus. O Senhor possa tocar agora, onde quer que for, onde quer que estiver esta enfermidade, o Senhor possa tocar com Tuas mãos santas. Oh, meu Deus, que o Senhor possa levantar aqueles que estão fracos, aqueles que estão desanimados, que o Senhor venha trazer ânimo, que o Senhor venha trazer força, para que possa perseverar até o fim. Oh, meu Deus, nada deste mundo venha nos separar do Seu amor. Oh, meu Deus, que possamos entregar nas Tuas mãos a cada minuto da nossa vida, a cada segundo da nossa vida está na mão do Senhor. Abençoe, Senhor, toda a família aqui representada, aqueles que não puderam vir nesta noite, aqueles que estão, meu Pai, trabalhando, aqueles que estão em sua casa, em seu lar. Oh, meu Deus, que o Senhor possa cobrir com Tua graça a cada um deles. Também, Senhor, aqueles que estão, Senhor, sofrendo num leito, num hospital, aqueles que estão até mesmo no presídio. Oh, meu Deus, que o Senhor possa entrar com Tua providência. Deus abençoe, Senhor, toda a Sua igreja, por todos os lugares deste mundo. Que o Senhor levanta este povo como o povo escolhido, ao qual o Senhor nos escolheu para o Teu reino. Deus abençoe poderosamente as lideranças, meu Pai, que o Senhor possa cada dia, Senhor, conceder graça, meu Pai, para fazer segundo a Tua vontade. Meu Deus, abençoe também, Senhor, agora nós estaremos de volta para o nosso lar. Que o Senhor leva-nos em paz e em segurança. Que o Senhor nos dê uma noite abençoada, um amanhecer na presença do Senhor, um restante de semana na presença do Senhor, e que Teu Espírito Santo possa nos iluminar a cada momento, que Teu Espírito Santo possa nos envolver a cada momento para a Tua glória. É o que eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levante a sua mão. O amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, agora e para todos sempre. Todos dizem amém. Amém.